Oi, boa tarde. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. E hoje à tarde a gente conversa com o Josué Beni e ele nos fala sobre direito. O que o direito oferece, né, que favoreça o bem da família, né, a existência, os relacionamentos, o desenvolvimento das famílias. E hoje é um assunto também muito interessante. E a gente vai ouvir, a gente vai aprender mais alguns aspectos, né, desse assunto e alguma pergunta posterior a gente então passa para ele com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos ouvir o Josué a respeito de família e também o direito e o assunto que me fugiu agora, a pensão alimentícia. Pronto, é isso mesmo. Boa tarde, eu sou Josué. Vou comentar um pouco sobre pensão alimentícia, que é um tema que é tão comum no direito que teve pesquisas minhas no passado que foi colocado que na área civil mais de 60% das ações são sobre pensão alimentícia. Então é um tema que acontece corriqueiramente, o que alguns fatos levam a família a se dissolver e os filhos sofrerem sem o pai ou sem a mãe, ou porque os pais optaram por se separar da família para criar uma nova família e tem outros filhos com aquela nova esposa, ou, bem ao contrário, a mãe se separou da família atual para poder se juntar e criar outros filhos. Então, acontece isso e esse vínculo com esses filhos mantém, mesmo se separando da família. E isso acaba gerando a pensão alimentícia, porque é a responsabilidade dos pais de disponibilizar para os seus filhos suficiência para poder se desenvolver. E isso gera custos e isso gera atenção. Então, vamos começar aqui comentando um pouco. Vou entrar em alguns pontos que algumas pessoas têm dúvidas, principalmente até quando paga a pensão, que essa é a principal dúvida. Mas vamos lá. No começo, para a gente já engrenar, a pensão alimentícia serve para duas coisas. A primeira é demonstrar quanto tem o chamado binômio no direito, colocado isso como binômio porque é possibilidade e necessidade da pessoa que vai pagar. Lembra-se que eu estou falando pessoa, não estou falando pai, porque tem essa visão que só quem paga a pensão é o pai. Mas não, é a mãe e o pai, desde que um tenha com a guarda e o outro não esteja com a guarda, e essa pessoa que não está com a guarda deve pagar a pensão. Então, voltando aqui, o binômio é aquele que nós chamamos de que tem duas palavras, duas formas que se completam, que é possibilidade, necessidade. Temos que analisar a possibilidade da pessoa de pagar e a necessidade da pessoa que vai receber, no caso a criança. Então, lembrando que a pensão normalmente é para a criança. Ocorre pensão para a esposa e para o marido? Ocorre, mas isso é um caso bem específico, é um caso que deve ser bem pontuado pelo juiz, é um caso que a pessoa que irá receber a pensão deve pontuar a necessidade dessa pensão e o motivo dela receber. Isso é outro assunto para outro dia, mas hoje é para a criança, hoje que é o mais comum. Então, ocorre esse binômio, que é necessidade da pessoa que vai receber e possibilidade da pessoa que irá pagar. Esse é o basilar da pensão alimentícia. O outro ponto é o vínculo. Lembra que eu falei que tinha dois? Trazer duas coisas, o vínculo e o binômio. O vínculo é para trazer quem vai pagar aquela pensão. Quem vai pagar é a pessoa que não está mais na família. Se a pessoa que saiu da família, ele irá pagar a pensão para o filho que necessita. Então, agora vamos para algumas perguntas muito comuns. Vamos citar uma ideia hipotética de o pai se separou da família, tem 2 filhos e ele não conseguiu um emprego. Ele será isento de pagar essa pensão? Não é. Ele não é isento. Ele vai pagar um valor pequeno, mas não será isento.
Quem vai estipular esse valor? A mãe, porque ela percebe a necessidade dos filhos? Ou quem vai estipular é o pai, porque ele não tem dinheiro? Quem vai colocar isso na mesa será os dois, e quem vai apresentar a porcentagem que um pai deve pagar do valor, a base, valor mínimo, do salário mínimo do país, será o juiz. Então, existem duas formas de você colocar essa conversa em pauta para o juiz. A primeira é de forma judicialmente, onde o pai oferta, caso ele queira ingressar com a ação, ele pode ofertar alimentos, ou seja, ele começou a ação colocando: eu posso pagar esse valor por mês. Colocando em pauta o juiz, ele vai chamar a parte, no caso a mãe, porque é representante do filho, porque o filho é menor de idade, e assim ela colocará as dificuldades do dinheiro, qual será a necessidade do filho, e aí o juiz vai analisar qual é o melhor valor que o pai irá pagar. Isso é quando há a ação de oferta de alimentos. Agora existe também o lado da mãe, que é pedido de alimentos. Lembrando aqui os termos: oferta é quando a pessoa vai lá falar: eu posso pagar isso, ela está ofertando, e o outro pedido é quando ele fala, quando a mãe chega ao juiz e pede para acionar o pai da criança para que ele pague alimentos. Então, que é o mais comum hoje. É muito difícil você encontrar um pai que oferte alimentos, ou uma mãe que oferte alimentos. Normalmente, quem ingressa com a ação é a pessoa que tem que cuidar da criança e não tem sustento. Chegamos aqui aos dois lados. Agora, o mais comum, como eu falei, é o pedido da parte que está cuidando do filho. Como começa? Tem que pagar essa ação? Aí, outros pontos também. Mas como é que funciona? Podemos pedir a justiça gratuita quando comprovadamente somos pessoas que não temos dinheiro para poder sustentar esse trâmite judicial. Então podemos pedir isso. Então é uma coisa, normalmente é gratuito. Quando se paga é porque um tem um preço, um salário exorbitante ou algo que tem um valor que consiga sustentar esses trâmites judiciais. Mas normalmente a pensão alimentícia ele é gratuito. A parte da mãe, onde busca essa ajuda judicial no caso de precisar? Judicialmente existe o defensor público, que é gratuito, é do Estado. Pode-se ir lá, qualquer pessoa, não só a pensão alimentícia, mas qualquer pessoa que quer vinculação com o Estado e não tem dinheiro, ele pode chegar lá na defensoria pública e falar: olha, eu estou sendo isso, isso e isso, preciso disso do meu direito, esse é meu direito, o que vocês podem fazer? Ele vai acionar a justiça, como todo trâmite judicial normal feito por uma pessoa capacitada. Então, o órgão para você pedir, o órgão para você chamar para te representar é a defensoria pública. Primeiro ponto. A advocacia já é pago, mas existem alguns contratos que podem pedir que ele receba a porcentagem do valor final da ação. Então, é conversado, é uma coisa que é bem... A parte pode ser sempre gratuita, no caso. E é mais comum as pessoas procurarem um advogado, porque o advogado ele vai ficar de foco direto com aquela ação, porque o defensor ele vê várias ações ao mesmo tempo, então ele pode acabar não dando a devida atenção. Lógico que todo defensor ele vai dar atenção, logicamente, mas aquela devida atenção profunda do assunto, talvez o defensor, por causa da demanda de serviços que aparecem para ele, não deve ser suficiente para o que a pessoa que busca o direito. Mas voltando aqui. Então, a pessoa que quer gratuito pode pedir um advogado, um defensor público. Mas a questão da pensão alimentícia pode ser de forma ligeira e de forma morosa. Não quero falar que a justiça é sempre morosa, porque existem alguns aspectos que podem ser trazidos pelo juiz ou pelo advogado ou pelo defensor que podem acelerar esse processo de acontecer essa pensão alimentícia.
chamado de liminar, mas isso mesmo assim demora um pouco. Mas lembre-se que a liminar é uma forma de antecipar a sentença do juiz. E se por acaso no futuro da ação que eu falo, o processo, se no futuro do processo o juiz entender que esse direito que foi antecipado com a liminar não é mais direito da pessoa, o valor que ela pediu não é o direito, é o valor que deveria ser dado, ela pode extinguir essa aí e botar uma sentença já com valor já atualizado no fim da ação. Eu quis trazer isso, é um pouco mais técnico isso do direito, mas só para vocês entenderem, porque é tão comum na sociedade que as pessoas, por sempre esse assunto, eles são mais aprofundados, porque já estão... Sempre, é muito comum você achar um vizinho seu que tem, paga pensão, um familiar seu paga pensão. Então é algo já muito visto no nosso seio social. Outra forma, que não é da forma judicial, é a forma que nós colocamos extrajudicial, que essa é a mais rápida. Essa é a que as pessoas que mexem com direito escolhem sempre, que é a forma do contrato judicial, a forma de um acordo judicial, que chama as duas partes, o representante do filho, sendo o pai ou a mãe, ou a parte que irá pagar, sendo o pai ou a mãe, a sentarem numa mesa e falarem, olha, coloquem aqui no nosso contrato, assim, façam um contrato em vocês e vamos estipular o que seria o ideal para ambos. E eles colocam nossos argumentos com as dificuldades. Aí nessa conversa pode estipular uma porcentagem. Por que porcentagem? Por que não valor fixo? É porque, para evitar custos judiciais futuros, já que o salário mínimo do país, ele nesses últimos anos vem mudando muito. Há 10 anos atrás era 600 e um pouco, 650. Hoje já está 1.100. Então, para não precisar sempre, todo ano, pedir uma revisão alimentícia, uma revisão de custos alimentícios, bota a porcentagem, que aí já automaticamente a pessoa que irá pagar já sabe. Eu tenho que pagar 20% do valor salário mínimo daquele ano. Então, assim vai relativamente já se encaixando. Então, é uma forma de celeridade processual para satisfazer uma dificuldade que ocorreu, uma lide, uma discussão que ocorreu mais rápida e mais didática, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, a judicial seria colocar duas pessoas na mesa, conversarem e assim fazer um contrato entre elas, assinado por um advogado e apresentar para o juiz para ele homologar esse contrato. E caso das partes não cumpra o contrato, normalmente que não cumpre é a pessoa que paga, porque é a vinculação dele, pode executar esse contrato diretamente, não precisar uma ação judicial para isso, mas só executar o contrato, o juiz vai executar esse contrato e pode gerar algumas coerções com a parte que não cumpriu o contrato. E uma delas é a prisão civil, que no Brasil é a única forma de prender alguém civilmente através de não pagar a pensão alimentícia. Então, as duas formas eu trouxe. A ação judicial é a mais morosa, é a mais dificultosa, porque precisa de várias etapas, e essas etapas demoram muito, porque, imagine só, o Estado ele está afogado, ainda mais agora com essa crise. Então, existem ações que foram acumuladas com o ano passado, ações que estão sendo acumuladas com o tempo, desde os anos anteriores ao ano passado, e não estão sendo julgadas rapidamente porque a demanda é muito grande e poucas pessoas estão trabalhando. O juiz tem que atender 1.000 ações por ano. Pense aí, é muito trabalho. Então, a forma mais rápida é as pessoas sentarem, fazer um acordo, um contrato, homologar, pedir para o juiz homologar, que aí é rápido, ele vai fazer isso. Demora alguns dias, alguns meses, talvez, mas é bem rápido. É mais rápido do que a ação judicial. E a pessoa tem o seu direito resguardado, caso a pessoa que está representando a criança, que irá receber a pensão para poder desenvolver a criança com
a atenção que ela merece, o dinheiro que está recebendo do outro cônjuge, do ex-cônjuge, e assim ela pode resguardar-se através do contrato já feito. Espero que fique bem claro aqui. Outro ponto que é muito interessante é até quando se paga a pensão? Já fiz umas perguntas dessas um tempo atrás e as pessoas, a cada 10 pessoas, 3 respondem até 18 anos. Quando os filhos completam 18 anos, a pensão se extingue, o que é muito errado. Não é assim que funciona. Existem várias coisas que podem acontecer para que a pensão se prolongue. Uma delas seria se o filho tem uma dificuldade mental, psicológica, uma doença, uma dificuldade locomotiva, uma dificuldade quaisquer que sejam, que precise de uma atenção a mais, que precise de uma ajuda a mais, e a pensão pode cobrir essa ajuda com esse valorzinho, ou um valor alto, dependendo do quanto a pessoa recebe, quanto vai pagar. Então essa pensão pode estender aí em um tempo indeterminado. Então não é sempre com 18 anos. E outra, o mais comum é a pensão acabar com 24 anos. Por quê? Porque hoje em dia ainda, nos últimos 10 anos, foi construído a ideia de que acabou o ensino médio, continuar a faculdade. Está continuando na faculdade. E esse valor da faculdade, quem vai bancar será o pai ou a mãe que paga a pensão, vinculado a isso, porque a pessoa que sai da escola normalmente não tem emprego, e normalmente o custo para pagar uma faculdade é um valor que não é qualquer um pode pagar por mês. Então a pensão irá arcar com essas dívidas. Então, e por que 24 anos? Porque essa é a média de idade que as pessoas terminam a faculdade. Isso foi estipulado por alguns doutrinadores, a jurisprudência já entende assim também. Então, se a criança vai se ingressar na faculdade, continua assim a pensão. Outra coisa, chegou aos 18 anos, se extingue automaticamente a pensão? Não, não é assim. Para a pessoa não pagar mais pensão, ela deve pedir uma exoneração de alimentos. Pedir uma ação para que cancele esse pagamento. Esse pagamento obrigatório. Então, chegou aos 18 anos, a criança não vai ingressar com alguma área de educação, seja superior, seja profissionalizante, seja qualquer área de educação que seja pago. A pessoa que paga, no caso o pai ou a mãe, que paga a pensão alimentícia, deve pedir exoneração de alimentos. Essa é uma ação que deve se ter. Se não pedir, o Estado vai entender que você está pagando ainda. Então, para você desvincular isso, o Estado tem que mandar essa ação e o juiz entender, olha, não precisa pagar mais mesmo, ok, você está livre dessa obrigação de pagamento de pensão alimentícia. Mas isso não exclui ainda a atenção que você deve ter com seu filho, tá? Não é porque ele não paga mais a pensão, caso seja aceito para a exoneração, que não deve ter esse cuidado com o filho. Tem que ter sim. Lembre-se que aqui tem que defender o filho. Sempre defender o filho. Se o principal assunto é defender o filho, deve-se sempre dar atenção, carinho e a ideia de aproximação com o filho. Não tem como dar isso porque tem outra família, porque tem outras dificuldades, tem muito trabalho. Isso aí já é outro assunto. Mas o Estado entende que esse afeto do pai com o filho, mesmo que não tenha acesso ao filho todos os dias, deve-se ter. Outro ponto é a pensão alimentícia. Caso o pai não pague a pensão alimentícia, o que a mãe, caso seja detentora da guarda da criança, o que a mãe pode fazer? Ela pode cobrar diretamente, é uma opção, sempre é uma opção. Pode ameaçar, se você não pagar eu vou te colocar na prisão civil? O bom seria que não, mas pode lembrar do contrato e do acordo judicial ou do que foi sancionado pelo juiz, que a pessoa que
Caso optou por uma ação judicial, vai vir um acordo judicial, uma sentença do juiz colocando seus direitos, e você pode lembrar, olha, meu direito, sou representante do filho, e para ele poder ir para a escola, precisa do seu dinheiro, você não está pagando. Então, você pode cobrá-lo com o contrato, sim. Não pode ameaçá-lo, isso não é o ideal. Mas pode cobrá-lo, é diferente. Se ele não pagou, qual é o prazo para que possa sancionar uma prisão civil? Na lei coloca de 1 a 3 meses. Pode passar isso também. Então, não tem esse... A lei coloca de 1 a 3 meses. 1 até 3 meses. Mas isso... Já vi casos que durou 6 meses, a pessoa não pagando, e a pessoa conversando com ele botando desculpa, não pagou, e ela executou o contrato extrajudicial que foi feito. E no final acabou sendo preso também. A pessoa, depois de 6 meses, o juiz entendeu que era necessário para poder a pessoa entender a gravidade de não pagar uma pensão alimentícia. Então, coloquei aqui, primeiro passo, pode cobrar, não deve ameaçá-lo, não é uma opção, mas pode cobrar tranquilamente, sempre de forma civil e correta, ou pode acionar a justiça para executar a ação de alimentos, para executar o que foi tratado entre vocês e o assinado o acordo que foi homologado pelo juiz, caso feito extrajudicialmente, e para assim também pode correr uma prisão civil, caso o juiz entenda. Só existe prisão civil caso ele não pague? Não, essa é a mais grave. Essa aí é a que mais é a mais penosa, como colocado no direito. Acontece que você pode também, colocando isso, caso a pessoa seja um trabalhador, sei lá, do Estado, seja um servidor público, já no seu papel, no seu leritezinho de recebimento de salário, já desconte. O Estado já pega aquele dinheiro do servidor público, caso eles tenham a pensão, e envia para a pessoa, porque haja visto que deve se defender sempre o alimentado. Mesma coisa militar, mesma coisa qualquer... Casa civil também, é possível o juiz pedir para a empresa que empregou a pessoa que irá pagar a pensão, tirar uma porcentagem já todo mês, é possível sim. Então isso sempre é discutido, sempre é conversado, mas acontece. Então, lembrando que aqui a ideia é sempre defender a criança, o filho, sempre defender eu dei o termo aqui muito... A prole seria sempre essa ideia de defender a base da sociedade, que são as pessoas que vão seguir o caminho que irá direcionar a sociedade no futuro. Então, esse é o direito brasileiro, de tentar defender o máximo possível as crianças, os filhos. E isso acaba, por defender os filhos, acaba gerando algumas obrigações com os pais, né? Foi conversado antes já sobre o poder de família, foi conversado sobre a questão da palmada, que o povo diz, mas seria a correção, a disciplina através de a disciplina física, né? Então, o Estado está sempre de olho nisso, tentando proteger o filho, tentando trazer um melhor desenvolvimento para ele. Então, encerro aqui sobre pensão alimentícia. Acho que falei um pouco demais, não deveria aprofundar tanto, que foi muito técnico algumas coisas. Mas, lembrando que pode ser moroso a ação judicial? Pode ser muito moroso. Pode ser muito demorado, pode durar meses, pode sim. Porque já falamos aqui sobre a carga da demanda que o juiz tem. Então, a opção que sempre é colocada é um acordo extrajudicial. Um contrato entre duas pessoas que seja assinado por um advogado e que esse advogado possa apresentar ao juiz e ele homologar. É o mais rápido e, no final das contas, tem a mesma força judicial, tem a mesma força de uma ação judicial. Então, é isso. Espero que tenha sido claro para vocês. Espero que... Tem uma dúvida? Tem.
Então, Quem define os valores, então, é aquele binômio que você mencionou, né? Isso, o juiz vai analisar a possibilidade e necessidade. Se a pessoa trabalha, ganha... Já vi um caso de um pai trabalhar, ganhar R$6.000 e cuida do filho, ele tem a guarda do filho. A mãe ganhar R$1.000 e não está com o filho, deve pagar a pensão para ela. Só que, não, desculpa. Ela deve pagar a pensão para o filho. Só que ela pagou um valor muito baixo. Porque o pai tinha um valor alto para poder disponibilizar para o filho que tinha guarda. A mãe, acho que, se não me engano, ela pagou acho que 20%, 18% do salário dela. Então, deve-se ver esse binômio de necessidade e possibilidade. Ok, muito bem. Mais alguma coisa? Não, espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixa as dúvidas aqui, que depois eu posso responder. Ou semana que vem, caso vocês estejam aqui de novo, posso responder aqui tranquilamente. Ele vai me falar as dúvidas, depois eu me programo aqui e apareço aqui semana que vem. Tiro um tempo da entrevista para responder previamente a entrevista. Então, espero que tenham entendido e muito boa tarde. Muito bem, aí está o Josué que nos falou sobre essa questão da pensão alimentícia, né, na família, e que ocorre com tanta frequência no cotidiano de muitas famílias, né? Ô Josué, tem aqui uma pergunta. Gostaria muito de tirar uma dúvida. Quando a criação tem guarda compartilhada e a mãe recebe pensão direitinho, porém a Márcia tem 3 filhos, cada um de um pai diferente. O pai, tendo condições, ele pode... Ok, eu não entendi muito bem aqui não, né? Pede para ela colocar numa mensagem. Depois você me envia. Ok, tá bom. Ele está dizendo aqui que depois pode me mandar um recado mais específico e ele pode dar a resposta posteriormente. Muito bem, então temos aí este assunto que é importantíssimo para as famílias, e ocorre muito isso, e algumas orientações já foram dadas. A gente fica por aqui e a gente convida, né, você a dar uma olhada na descrição deste vídeo, desta live, porque tem aí 2 links, né, muito importantes a respeito de cursos que são muito presentes, muito atualizados para esses tempos na vida das famílias, tá bom? Tá logo no começo da descrição desta live. E aí a gente se despede e a gente fica pedindo a Deus que continue abençoando cada pessoa, não é, nas suas vidas, nas suas famílias, e que todo mundo esteja muito bem sob a proteção do Senhor, tá bom? Um abraço.